Fazer as duas apresentações aqui. O professor Stefan começa, eu vou fazer a apresentação do professor Stefan e depois eu faço a apresentação do Samir também, tá? Então, a gente começa pelo professor Stefan Zoring. E aí, gente, eu vou ler em inglês aqui a mini bio dele, tá? Porque vai demorar um pouquinho para eu fazer a tradução, então vamos lá, vamos botar todo mundo a praticar o inglês. Stefan Zoring is a full professor of supply chain management at the University of Kassel. Stefan studied business administration and chemistry, both in Germany and the UK. He holds a PhD in habilitation and business administration from the University of Oldenburg, Germany. He has a visiting professor at Copenhagen Business School, Denmark, and associate professor at the University of Waikato, Hamilton, New Zealand. Did I say it right? I hope so. Stefan is one of the globally leading authors on sustainable supply chain management, but also covers topics on supply chain strategy and digitalization. Stefan has collaborated interdisciplinary and research projects with colleagues from agriculture, engineering, and political science. He successfully supervised 32 PhD students. That is a lot. In 2016, Stefan Zoring was listed among the 27 globally most influential researchers in logistics and supply chain management by a panel of French researchers. The Web of Science and Clarivate Analytics listed him as a highly cited researcher from every year since 2018, 2 years in economic and business, as well as for cross-field. Professor Stefan Zoring, thank you for being here again. I have to mention that at the first event in 2017, he was also here. And Professor Stefan was also my supervisor in part of my PhD. So since 2012, was the first time he received me in Germany. And I'm really happy that we are still having this collaboration. Time to time we see each other, we meet in events, and also he comes to Fortaleza, I go to Kassel, and it's, I'm super happy for this partnership, and I can say by now it's also a friendship. Thank you, Professor, and the audience is yours. Thank you. That should work, yeah? Yeah, that works. Thank you, Diane. Thanks for the warm welcome. I have a bit more time than I initially thought, so I'm trying to show you a bit more of how we developed a certain line of research. The point that I first of all have to make, it is not fully my research, it's based on, you see the name there already, Lara's work. She's a current PhD student, most likely finishing before the end of the year. And I'll try to illustrate, particularly for those of you that do research, a bit on how we went doing it step by step. Yeah? This is why I briefly opened another file. This is a kind of a first paper that we published on it, appeared in the International Journal of Logistics Management in... Can you just mention if someone needs the radio for translation? Here's one. Does anybody need a translation? It's there. If someone needs, se alguém precisa do radinho de tradução, só pegar ali, tá? Esqueci de mencionar. Sorry. Yeah. No, all good. Never mind. So we started this way, and in the first points that we basically got together was a kind of conceptualization and overview. So we just tried to look at how, or the core idea was basically how are mobile devices, all of you have a smartphone, I guess. Yeah? Anybody not having a smartphone? Yeah? How are mobile devices used, in particular in not so developed parts of the world, to enable business? This was basically one of the core ideas that we had, and we tried to look at what are the conceptual pieces that we somehow need to
to put together. So you see we have on the one hand side a very simple one here, supply chain flows. Is this readable? That's coming to limits. Can I get it bigger? Let me download it, then it should be, sorry. Can I open it? No. I think it is. No, not this. Down. Yeah, I know, but then it's opening in a file. And I just want to open it in a PDF viewer. It's because I don't have the PDF. Okay, downloads. Then we go to the file. And then just open it. Yeah. No, you can just now open it from. Yeah. No, here. Aqui? Cadê, gente? Não sei. Aqui, downloads. Yeah, perfect. Thank you. But still, it's not. Now, can I go to full view? Here. Okay, now. Okay. Great. Now we can get this one away, I hope. Yeah. Then we get it at least a bit bigger. Yeah, now it should more or less be readable. Yeah. So the starting point is almost simple. So we look at supply chain flows, information, financial, physical, material flows. Whenever you talk about supply chains, that's basically the starting point of just about everything, and that's even how we define supply chains. It's about managing material and information flows, first of all. Then we look at the typical, what we call here, base of the pyramid challenges, so business with and for the poor. We went yesterday morning to the local community, and you see all of the issues that you have there, and some of the literature then also talks of so-called institutional voids. So the state not providing certain services that we would see in other typically more developed countries, but even in more developed countries we quite often now see challenges in doing so. So it is rather being developed out of the business community accordingly. Then as I said, we look at mobile services. Here is ICT service related issues. Are you aware that you can have them? Is there access to it? Is it affordable? And then availability, basically, can you also use it? But if we see that all of us basically have a smartphone, and that basically holds for, I would say, almost all adults in Brazil by now, then that is an opportunity that you basically can have. We then looked into some conceptualizations. This is a bit more what I would call the typical theoretical backbone of the related research. So we have e-business transactions conceptualized here by Amit and Sot, and we have here sustainable supply chain management behaviors without going too much into detail, where you see some of these issues, and then at the end what you want to achieve is sustainable value for valor sustentável para a comunidade local, para o empresariado local. E basicamente a gente pode dividir naquele lado social, ambiental, etc. Bom, enfim, aqui é um ponto de partida inicial, onde nós juntamos algumas ideias antes de fazer qualquer pesquisa empírica. Bom, eu pulei um passo da pesquisa empírica, mas agora nós estamos entrando, começando a entrar nessa parte. Como vocês verão já é um trabalho publicado, onde aqui vocês podem ver a referência, o nome da revista. É uma revista dedicada a esse tipo de assunto.
E aqui, a motivação por trás desse trabalho, dessa pesquisa, a lógica de gestão de supply chain, mercados emergentes, nós temos TIC, principalmente telefones celulares, dispositivos móveis ou smartphones, que são até utilizados para transações bancárias. Ontem eu fiquei sabendo que no Brasil é tão desenvolvido que até os mais pobres têm uma conta agora, né? Uma conta digital. E quando a gente vê a Índia e o Paquistão, por exemplo, muitas pessoas ainda estão fora do mercado bancário, né? Não tem uma conta bancária. E são situações que nós vemos na África também, onde em alguns casos, ao invés da pessoa ter uma conta bancária, ela na verdade usa créditos do telefone celular. Então, você pode comprar e vender esses créditos. É uma forma de substituir uma conta bancária. Tá? E isso acontece em alguns países africanos, por exemplo. E esse foi um dos pontos de partida também no que nós analisamos aqui. Agora, a questão ou o posicionamento da nossa pesquisa tem a ver com essas três áreas. Então, esse é um trabalho típico acadêmico, né? A gente sempre precisa ver o que já existe, né? Então, muitas pesquisas sobre o que as TICs impulsionam, gestão de cadeia de suprimentos, práticas SCM para desenvolvimento. Isso aqui também é um ex-aluno meu de PhD, que hoje em dia é professor no Paquistão. E agora, podemos ver que existem essas diferenças, mas a interseção disso tudo ainda não foi muito bem pesquisada. Portanto, é assim que nós tentamos abordar essa questão, esse tópico, e tentamos analisar os microempreendedores, né? Tentamos nos debruçar sobre microempreendedores. A gente não tomou o prisma de empreendedorismo, foi mais a lógica da cadeia de suprimentos, mas fizemos toda uma análise de dados com base em microempreendedores. Portanto, a pergunta de pesquisa é como que serviços financeiros móveis possibilitam a criação de valor sustentável em economias emergentes. Então, eu acho que essa lógica faz sentido em muitos contextos locais, como aqui no Brasil, eu imagino. Isso permite maior interação entre os fluxos de informação, de negócios e de logística, fluxos financeiros. Aqui vocês podem ver que outras pessoas já analisaram assuntos parecidos e estão confirmando essa lógica. Nós construímos isso, que é um sistema de categorias, e é um contínuo. Por isso que eu só mostrei aquela outra imagem da primeira publicação, porque esse é o alicerce, é a base de onde nós pegamos todos os elementos. Então, criação de valor, fluxos da cadeia de suprimentos, comportamento, supply chain, as limitações e criação de valor sustentável. E aqui vocês podem ver, é uma espinha dorsal por trás dessa pesquisa. Eu esqueci de mostrar essas imagens. Então, vocês podem ver como estamos abordando a interseção entre as diferentes áreas, né? E, finalmente, aqui, essa interseção no meio, abordando tudo isso de uma vez só. Então, coleta de dados aconteceu na época da Covid. Então, a gente não podia viajar até os países, né, se deslocar até lá, mas aqui é para a África subsaariana,
principalmente Quênia e Uganda, um pouquinho de Gana também, e o outro é o Paquistão, que eu já mostrei para vocês que nós temos um convênio com o Paquistão. Eu voltei um ano atrás do Paquistão, uma visita que eu fiz lá. A segunda vez, na verdade, é a quinta vez que eu estive no Paquistão. Mas é legal lá. Bom, a coleta de dados foram entrevistas, um total de 30 entrevistas, e daí um processo, né, de gravar, transcrever, traduzir. Às vezes as entrevistas eram em inglês, mas nem sempre, e tivemos que contratar serviços de tradução e de transcrição. E tem idiomas que eu nunca ouvi falar em Gana. Tem um idioma lá chamado Twi. TWI, Twi. Enfim, eu nunca estive em Gana, mas a gente teve que encontrar alguém que pudesse fazer essa tradução. E, claro, toda uma análise qualitativa utilizando um software. É claro, Vivo acho que é o mais utilizado, mas MaxQD é o que utilizamos porque nós temos a licença de graça por conta da universidade. Então, por que gastar mais dinheiro nisso? E funciona bem. Existe até uma versão em inglês hoje em dia. Vocês podem ver como nós juntamos esses elementos, né, esse quebra-cabeças. Vocês podem ver que aqui serviços financeiros móveis, alinhado com os desafios TIC, e depois analisando as fontes de criação de valor, fluxos de informação, as limitações ou restrições do mercado. E talvez a caixinha mais interessante é essa, que algumas consequências ocultas, né, escondidas, questões que nós não analisamos 100%. Esse é o desafio de utilizar outro notebook. Eu não estou vendo as minhas anotações. Eu estou fazendo aqui de cor, o que me dá na cabeça. Mas, enfim. Os desafios TIC ainda permanecem, só que, às vezes, os socialistas, né, se foi o sonho dos socialistas como o Mao procurando tecnologias que pudessem superar o legado de ter uma tecnologia já pronta. Eu não sei os números no Brasil, mas na China a estimativa é que apenas 10% da população chinesa tem um telefone fixo, mas você pode alcançar 99% da população através de um telefone celular. E a mesma coisa está acontecendo no Brasil, né, e no Quênia. Poucas pessoas têm um telefone fixo agora. Eu ainda tenho um telefone fixo em casa, mas além da minha mãe, ninguém usa. Só ela que usa. É verdade. Então, minha mãe e meu pai são as únicas pessoas que nos ligam pelo telefone fixo. E praticamente mais ninguém. É tudo no celular, né, hoje em dia. Mas, enfim, é o que os socialistas sempre sonharam. E agora está entrando em vigor e está aumentando a sua escala. Estamos vendo que essa é uma questão e está permitindo negócios a escalarem. Na área rural do Paquistão, no interior, é que só existe um smartphone por família. Né? Não é por membro da família, mas por família. Mas pelo menos cada família tem um telefone celular, mesmo nas áreas rurais da África. Muitos agricultores no Quênia, no Paquistão e eu acho que no Brasil também, agora podem até verificar preços do mercado para a sua lavoura, para as suas culturas, e agora não precisam mais de intermediários. Né? Eles podem ter acesso a essa informação pelo telefone celular. As restrições de mercados emergentes. Ontem, nós visitamos uma comunidade local aqui em Fortaleza para ver quais serviços são disponibilizados, que tipo de acesso eles têm, né, o ambiente sociocultural. Bom, nessa caixinha não foi uma grande surpresa. Nós praticamente confirmamos, né, o que nós vimos na literatura
que é bem parecida a essa área, ou seja, informações já existentes. Agora, eu poderia cortar isso aqui um pouco para mostrar para vocês a próxima fase da pesquisa, que são as fontes de criação de valor e como que elas se relacionam às limitações, às restrições dos mercados emergentes. É até um sistema de categorias nessas duas dimensões e podemos analisar os fluxos típicos e como que esses fluxos típicos funcionam. Para quem estiver mais interessado na teoria, no trabalho teórico, se você fizer um arcabouço assim, a gente não pode esperar que toda a caixinha vai ser preenchida. Seria uma grande surpresa. Se você conseguisse preencher cada caixinha aqui, eu questionaria se tem algum problema com os seus dados ou com a sua conceitualização. Talvez não é desafiador o suficiente. Então, para vocês que estão fazendo esse tipo de pesquisa, se vocês verem as categorias, se você analisar as categorias, aí você tem que ter certeza que cada categoria aqui seja diferente da demais. Elas precisam discriminar, precisam ser diferentes, mas de uma certa forma precisam contar uma história toda. Na literatura, você encontra isso em mutuamente exclusiva ou exaustiva. Aí conta a história toda. Agora, falando sobre criação de valor, podemos ver alguns desses elementos aí. Aqui, por exemplo, a gente vê questões socioeconômicas ou socioambientais, eficiências, here having competitiveness, having distribution options, but also looking at if I use e também se utilizar infraestrutura sem criar muitas emissões, e também desenvolvimento comunitário, capacitação, treinamento, lucratividade e o lado social, direitos humanos, etc. É o que nós vimos mais ou menos ontem, né? Outros efeitos, e como que nós podemos criar valor sem impactar outros desenvolvimentos. Isso aqui não fez parte da conceitualização inicial. Isso aqui é o que nós... Bom, apesar do fato de que nós não perguntamos por isso nas entrevistas, a gente viu isso surgir nos dados. E esse é um ponto interessante. Se você observa algo no lado indutivo, então, tipicamente, você tem que tomar cuidado e você tem que tentar entender este fenômeno, né? Por que que isso ocorreu? Questões de fraude, risco às estruturas sociais, as novas oportunidades que estão surgindo, como que isso está acontecendo? Ontem nós falamos um pouco sobre questões de capital social, que a gente está agora tocando em outra pesquisa com um aluno de PhD, quais seriam as consequências do lado social que são não intencionadas, consequências inesperadas ou não intencionadas. E isso está surgindo muito, até regulamentação que está em vigor. Não sei se vocês ouviram falar, mas na semana passada a União Europeia tem uma nova diretiva de responsabilidade social que vai impactar a cadeia de suprimentos global, porque as empresas europeias agora podem ser responsabilizadas e
por conta de problemas, né, o desvio de conduto na cadeia de suprimentos. E isso vai ter suas consequências a nível global. Enfim, eu queria só mencionar um ponto importante aqui. Nós fizemos pesquisa nisso também. E algumas empresas disseram, então eu não vou operar em algum país. Se eu não me sentir seguro como empresa lá, e se eu me arriscar a entrar em conflito com a regulamentação europeia, eu não vou nem atuar nesse país. Então, em relação ao Brasil, acho que para vocês não tem nenhum grande problema, mas o Paquistão e outros países já podem estar sofrendo por conta disso. Tem empresas que não querem mais atuar nesses países. Sudão, por exemplo, onde está acontecendo uma guerra civil, até a Etiópia, né, que vem se desenvolvendo muito bem nesses últimos anos, e algumas empresas não querem mais atuar em alguns desses países, e isso tem toda uma consequência. Agora, a parte da discussão, nós analisamos inovação em tecnologia da informação e comunicação e como isso pode agregar valor. E existem efeitos positivos, mas existem efeitos colaterais também. E podemos analisar o ecossistema, como nós tivemos um debate super interessante ontem sobre ecossistemas. E nós podemos ver também que temos alguns insights sobre economias emergentes e como elas lidam com todas essas questões. Agora, vemos os efeitos nos microempreendedores e os fluxos de informações. Então, agora, eu gostaria de ir para a próxima parte da pesquisa. Me prometeram que eu teria tempo suficiente para entrar nisso, nesse detalhe. It's showing something different in the title, don't bother, but it's basically now the next step of research that we conducted as a follow-up piece of research. Give me a second, I just want to have this. Just for curiosity, has anybody of you been to Asia at all? Já esteve na Ásia? Alguém aqui já esteve na Ásia? Nobody. You have been at least to Asia. Where in Asia? Aonde na Ásia? Where? Which country? Qual país? China. China. Yeah, that's again quite different to Pakistan because diferente do Paquistão, porque aqui é o contexto paquistanês, mas eu não quero que vocês fiquem com medo. Do lado pessoal, eu diria que o Paquistão é bem seguro. A probabilidade de ser assaltado nas ruas é baixíssima. O perigo é se você for em algumas partes do Paquistão. Né, tem terroristas, enfim, é uma outra lógica. Mas uma boa parte do Paquistão eu não iria. Eu acho que ficaria na capital, numa grande cidade. Eu não iria muito para o interior do Paquistão, pessoalmente. Bom, infelizmente a nossa amiga não está falando no microfone. Fica muito difícil ouvir as perguntas ou os comentários aqui da cabine. Aí é uma coisa mais pessoal. Eu estava falando sobre as questões de segurança pública, algumas questões políticas, é outra lógica, mas enfim, eu vou mostrar alguns pontos para vocês. O ponto principal, porque nós temos várias mulheres aqui. A gente tinha uma aluna de mestrado fazendo coleta de dados no Paquistão durante 3 meses. Ela ficou 3 meses lá no Paquistão. E olha, um grande desafio. Eu teria medo, e ela foi muito corajosa. 3 meses no Paquistão para uma mulher. Eu tenho uma foto, não necessariamente dela, mas, enfim. No, it was not Lara. Lara's
Não foi a Lara. A Lara, PhD, foi uma aluna de mestrado. Uma alemã passando 3 meses no Paquistão. Lahore, acho que poucas pessoas ouviram falar de Fortaleza, acho que poucas pessoas aqui ouviram falar de Lahore. São 11 milhões de habitantes. Lahore fica no oeste do Paquistão, alguns quilômetros da fronteira com a Índia. E Punjab é a área de 5 rios, é muito fértil lá. Eles podem ter até 3 colheitas no ano, dependendo da chuva. Parece que você só tem chuva para uma colheita, mas lá pode ser entre 2 ou 3. Por isso que essa parte do Paquistão, junto com a Índia, a Índia é 1/3 do tamanho da China, mas tem a mesma população. A Índia tem uma alta densidade populacional. O Brasil é bem maior do que a Índia. Eu estou só chutando, mas 3 vezes maior a extensão geográfica, mas na Índia é 1,4 bilhão de pessoas. É inacreditável. Aqui é o quê? 210 milhões? É bem diferente. Enfim, nós analisamos aqui o que chamamos de lacunas institucionais ou vazios institucionais. São coisas que em outros países são gerenciados ou governados pelo Estado, e aqui é quando isso não existe, e isso significa muitos desafios. Agora, a pergunta de pesquisa, o uso de plataformas digitais e criação de valor sustentável em microempreendimentos. Bom, a lógica é plataformas digitais, instituições formais e informais e criação de valor sustentável. Então, podemos ver que aqui modificamos a parte teórica, onde estamos analisando teoria institucional dividida em complexidade institucional, dualidade institucional e instituições informais. Que é o que eu estava fazendo referência antes, que às vezes tem a ver com valor social e plataformas tecnológicas. Enfim, então plataformas tecnológicas que permitem modelos de negócios mais inovadores. Plataformas tecnológicas, falamos como, por exemplo, o WhatsApp, o uso do WhatsApp ou Facebook para o seu negócio, para o desenvolvimento do seu negócio. É isso que a gente quer dizer com plataformas. Bom, aqui um conceito, plataformas digitais, melhorando a eficiência, as plataformas digitais reduzindo os vazios ou as lacunas institucionais, a tecnologia superando as barreiras mercadológicas e a mudança dos arranjos institucionais permitindo maior participação do mercado. Aí, eficiência operacional levando a valor econômico e valor social. Vocês podem ver que nós pulamos a parte ambiental, né? Bom, é uma consequência também do desenho da pesquisa, quantas respostas você precisa. Eu não sei se vocês conhecem a modelagem estruturada, mas o mínimo para cada hipótese você precisa de 10 vezes o número de respostas como mínimo para cada hipótese que você tiver. E uma outra lógica é que você precisa de 10 vezes, no mínimo, a quantidade de itens que você tem no construto. Enfim, só para finalizar a hipótese, lacunas institucionais se conectando a valor social e valor econômico. Então, é que as lacunas institucionais relacionadas à criação de valor e a mesma coisa para o outro ponto. Ou seja, e aqui que ficou perdido, H5
No, it's a mediated effect. That's why it's not showing. Um efeito mediado, mas enfim. The one guy was actually one of the research assistants that we hired in Pakistan. I'm not sure. Eu não sei how much would a student quanto assistant que here, how much would you pay a student aluno assistant receberia per hour uma or per bolsa por dia, por exemplo, fazer esse tipo de trabalho. day? No, this is we basically hired Nós one guy contratamos with a car. uma pessoa que tem um so that he carro, could drive the student around all the time. tipo um motorista, And we né? paid, and E this nós is the normal pagamos rate and rather a sound rate. We paid 8 euros 8 euros a day, that would be a diária. 1 to 5 is the exchange rate against what I understood. 40 reais a day. Certo? No, just to give you an idea on Não, só para vocês what terem kind uma of ideia, level we talk of in the local market. que estamos Yeah. falando A no PhD mercado local. student Um aluno in de Pakistan, PhD no we typically Paquistão, look at 300 euros a month. That would be 1,500 reais a month for a PhD student. Okay. Yeah. Okay. certo, entendi. Yeah. Just to show you. Só para mostrar para So we vocês. have here the survey was done face to face. Então, foi feito presencial, September to November. setembro a novembro do ano passado, bastante recente. Cluster sampling different income zones in Lahore. Inclusion Em criteria. Lahore, and critérios organized de microshop inclusão, retailers. So really here you see the shop in the varejistas, background. And, como vocês podem ver, the idea nas when suas we sent out lojas. the student, we said, come on, E we try a to go ideia for 200 responses. era And obter we 200 really, respostas. Try to do it. If E you break it tentamos down, fazer then isso. it's minimum 2 E responses a é day. mínimo You de need to 2 go there, respostas you need to por convince dia. them to talk to and all of these kind of things, and then to basically fill in the survey with accordingly. Yeah, we got 197 responses. Conseguimos Some did not 197 want to, respostas. be there, but if you go there in person, I think that would be almost the same here. If you make the effort to spend the time, you Então, cannot send a você não survey pode there, something like this. This mandar would algo never work. Some of them are pelos correios, esse tipo de coisa não funciona. Tem pessoas as an analfabetas. historical anecdote, E I'm not sure whether this happened again this time when the other PhD isso student aconteceu uma collected outra data vez in Pakistan, and no when he Paquistão. always showed up in a nice suit, coming as an official one, Se then typically você one of se the first vestir questions bem, of the né, shop num owners terno, was, geralmente a "Are you primeira from the tax pergunta é: office?" você é da Receita Federal? Você é da... Então tem essas questões culturais, né? It's Essas just questões. independent. Que é independente. É um único empreendedor ou microempreendedor. Geralmente é um negócio de família, etc. Geralmente é uma única loja, né? Um único ponto de venda. Sim, independente. Às vezes nem são registrados. Numa junta comercial, por exemplo, eu não sei como é que é em Fortaleza, mas eu fui caminhar hoje de manhã no calçadão e eu vi, né, as pessoas em quiosques vendendo água, etc. Essas pessoas pagam impostos, elas são formalizadas. No Paquistão elas não seriam. Entendi. Os vendedores ambulantes, né? Eles seriam informais. Eu vejo isso, mas o Brasil é muito mais formal do que eu vejo em outras partes do mundo, como o Paquistão, por exemplo. Acho que o Brasil é muito mais desenvolvido nesse sentido. Agora, eu falei sobre o contexto do Paquistão, né? Quantas mulheres a gente conseguiu nessa pesquisa? Vocês acham? 0. Essa é a consequência, né, do contexto local. Atualmente, as mulheres não podem ser empreendedoras, elas não podem ser donas de uma loja, por exemplo. Tá? Em outros países seria totalmente diferente, mas essa é a realidade no Paquistão. Aqui, essa faixa etária de 30 a 50 foi a maior faixa etária. Eu não sei qual é a expectativa de vida no Paquistão, mas vocês podem ver que nós temos aqui mercadinhos, eletroeletrônicos, acessórios, papelaria, enfim.
diferentes tipos de negócios. Roupas e calçados. Bom, a média não pode ser acima de 30. É um pequeno erro aqui. A gente vai ter que verificar esses cálculos. Mas, enfim, quantidade de anos em atuação, alguns diferentes níveis de renda. Aqui o WhatsApp é a plataforma mais comum, depois Facebook e depois algumas plataformas digitais, de comércio digital. Eu esqueci o nome, são aplicativos que eu nem conheço o nome, mas enfim. Eu não sei quanto que isso se espalhou no Paquistão, o TikTok, fazer negócios pelo TikTok, não sei se isso é muito comum lá. Bom, método, como nós desenvolvemos isso, variáveis de controle, quantidade de colaboradores, quantos anos que o negócio existe. Aqui, como nós lidamos com viés, aqui o uso de plataformas digitais, a definição e os itens que nós utilizamos no levantamento, na pesquisa. Os primeiros meses de coleta de dados foram para refinar os itens localmente. E nós tínhamos muitas dessas informações anteriormente. Enfim, eu estou mostrando isso aqui porque os outros itens fizeram parte do processo analítico. Encontrando os valores, se os itens fazem sentido, se eu posso utilizá-los, valor social. Foi algo muito importante para nós. Aqui estamos falando basicamente do modelo utilizando EPES. E aqui vocês podem ver o resultado agregado que vocês podem ver aqui. Então, podemos ver que a maioria das hipóteses funciona, plataformas digitais, impulsiona a eficiência operacional. Isso aqui é negativo, tá? É uma conexão negativa. Honestamente falando, eu sabia sobre isso, mas eu não tenho a melhor explicação em mente para compartilhar com vocês agora. Mas a hipótese é que as plataformas digitais devem diminuir ou estreitar lacunas institucionais, e a gente está vendo que não é bem assim. Eficiência operacional pode reduzir lacunas institucionais, e isso impulsiona maior valor social. Agora, esse elo aqui também negativo. Então, nós temos alguns efeitos positivos, mas também temos alguns desafios. Enfim, na apresentação é mais fácil falar. Quando uma hipótese é confirmada, aí significa que o modelo está funcionando bem. Se você vê que está tudo funcionando, eu sempre fico meio cético. É bom que uma coisinha ou outra não esteja tão perfeita. Mas o que é interessante é que a gente pode ligar plataformas digitais a valor social e valor econômico. Então, são os prós e os contras dos métodos que eu mostrei para vocês. As entrevistas nos ajudaram para entender melhor, e agora o levantamento, a pesquisa, proporciona uma mensuração mais fidedigna, digamos. Então, plataformas digitais, como arranjos institucionais informais, para estreitar lacunas institucionais. E, portanto, há uma criação de valor social e econômico em alguns contextos. E podemos conectar isso também à lógica transacional. E um grande debate aqui tem a ver
is now called the Rigor Within Context Debate. O debate do rigor dentro do contexto. O British Journal of Management but also having a Brazilian co-author, Stelvia Matos, abordou muito essa questão. University of Surrey. I hope I do not mix them up. Surrey. Yeah, Sussex. Jeremy Hall is also on there. Jeremy Hall, que participou disso, ele está lá em Sussex. Mas a gente vê que... é verdade. Algumas pessoas conhecem. Bom, ela é coautora aqui, e é o que a gente... Nós tentamos ser bem precisos em relação ao contexto local, levar em consideração o contexto local. Então, eu acho que eu passei do meu tempo. Muito obrigado pela sua atenção, e eu estou ansiosamente aguardando o nosso debate. Eu esqueci que eu sou a moderadora dessa sessão. Pessoal, alguém tem uma pergunta para fazer para o professor Stefan? I have some questions to you. Eu tenho algumas perguntas para você, professor. Okay. Bom, let's do this first. We have the questions to nós you, temos perguntas para você e depois a gente vai para o nosso outro colega, porque os assuntos não são tão parecidos. A gente pode ter um bloco com perguntas para você e depois outro bloco. Então, muito interessante os dados que você nos mostrou e a sua pesquisa. E é interessante porque a realidade é meio parecida com a realidade do Brasil, mas nem tanto. Uma coisa que nós temos no Brasil, falando sobre acesso aos telefones móveis, né, telefone celular, eu me lembro, no último levantamento feito da população brasileira, o nosso último censo, o censo, né, o censo populacional, bom, parece que é mais de 95% da população brasileira tem acesso a um smartphone, né, um telefone celular no Brasil. Mas nós, eu diria que isso pode ser muito positivo, mas ao mesmo tempo pode ser uma questão negativa, né? Quando as operadoras vendem os pacotes de dados. E não é um acesso sempre à internet, mas é acesso ao WhatsApp, Facebook e o Instagram. Eu estava analisando os dados porque você disse que muitas plataformas que utilizam WhatsApp, Facebook, Instagram, exatamente. E eu não sei. Eu só quero anotar o que você está falando. Eu vou ter que verificar lá com o Paquistão, porque na Alemanha, quando você tem os dados, um pacote de dados, você tem pacote de dados para tudo. Aqui no Brasil, às vezes, é diferente. Pode ser mais caro. Então, quer dizer, você paga por um plano e você usa o seu pacote para acesso geral à internet, mas você ainda tem que utilizar WhatsApp, Facebook, Instagram, enfim. Isso é visto como um problema quando nós falamos de fake news, porque também é o canal que as pessoas utilizam para disseminar fake news. Então, as pessoas obtêm a informação falsa, mas eles não têm acesso à internet geral para verificar se essa informação é verídica ou não. Enfim, esse pode ser um efeito negativo, mas o positivo, né, o que nós vemos, muitos negócios estão desenvolvendo novas soluções com base na tecnologia, né? E negócios de impacto social são esses, como integrar as comunidades rurais, porque aqui no Brasil nós temos muitas pessoas tendo acesso ao Wi-Fi, à internet e pacotes de dados nas regiões rurais do Brasil. E
Eu gostaria de lhe perguntar, você sabe tanto sobre a teoria, como os trabalhos todos que já foram publicados, como é a integração? Pode haver a integração de um negócio social desse e a sua integração com as comunidades rurais? E o negócio social se tornando um fornecedor para os negócios convencionais, principalmente quando a gente fala da pauta da agenda ESG. Esse é um debate que nós estamos tendo atualmente no Brasil. E a nível internacional, você está vendo isso também em outros países? Não foi o foco principal. A gente pulou isso um pouco durante a apresentação, mas é uma questão, sim. No sul de Lahore, tinha uma empresa que, na verdade, era a primeira empresa no Paquistão que estava fornecendo batata frita congelada para supermercados. Então, and once more, there's so far one factory producing deep frozen fries. So it's really an emerging market. And they formalized themselves, and it was a big debate on how do they now work with como que trabalham com agricultores nesse nível e como conseguem fazer gestão de qualidade para poderem participar desses mercados, etc. E nós conversamos sobre isso no Paquistão, mas não em outros lugares. Agora tem a ver com o debate que eu vejo muito em compras sociais ou inclusão social. Eu sei que as compras públicas são importantes, né? Muitos governos podem ser ótimos clientes. Eu não sei como é que são as coisas por aqui no Brasil, na Alemanha, por exemplo, 48% do orçamento total do país. Quanto que o Estado está interferindo na Alemanha? Algumas pessoas estão dizendo que isso é alto demais. Eu estou de acordo, mas por outro lado, universidades compram alimentos, né? E daí existe um impacto enorme no mercado. E o desafio... Aldi is not operating in Brazil, I guess. No. So it's a discount supermarket in Germany, and they had debates on when they want to sell, let's say, organic potatoes, just as one example. Por exemplo, a venda de batatas orgânicas. If we buy from one farmer, then we would have organic potatoes in our supermarkets for 1 week. But we want to have potatoes all year in the supermarket. E nós não podemos ter esses produtos apenas uma semana, mas o ano todo. So that the customer can rely on it. Yeah? So that's then the challenge on the então, esse é um grande desafio e uma questão de escala. Não são 20 toneladas, estamos falando de 20 mil toneladas, por exemplo, de batatas, muita coisa. E talvez isso nem seria o suficiente, quer dizer... Então, como fazer isso? Como ter capacidade suficiente de empreendedores locais
Bom, esse é um debate. Faz pouco tempo que estamos tendo esse debate, quando os grandes varejistas começaram a trabalhar dessa forma e disseram, olha, é interessante, a gente quer fazer, só que a gente precisa de suprimento o ano todo, não apenas algumas semanas. E é um desafio. On the large in a much wider setting so that it works then in the long term. There's also counter-arguments. Some of the organic producers have said, no, Aldi is completely to Alguns produtores orgânicos não conseguem, eles não querem nem participar disso, mas, enfim, se você quer aumentar a escala, é assim. Às vezes utilizam plataformas digitais para ajudar com essa questão. But either way, then you have to see how we can reintegrate local producers, and this is a challenge. That's right. Então esse é um grande desafio e eu não tenho a resposta perfeita. Mas eu estou vendo que essa é uma pergunta ainda aberta. Relacionado ao que você disse, nós temos um case bem interessante, talvez o empreendedorismo social pode fazer essa conexão. Vocês se lembram Muda Meu Mundo? Muda Meu Mundo is a social business. É um negócio de impacto social. Change My World. Change My World, né? Muda Meu Mundo. Started working with small farmers, organic farmers here in this state. And what they do, they have an online platform. Eles têm uma plataforma online. Connect to farmers, e eles se conectam com os agricultores via WhatsApp. They have a training platform with Eles têm uma plataforma de capacitação com vídeos bem curtos sobre as melhores práticas. Trabalham com agronomistas, ou agrônomos, perdão. E se os agricultores precisam de algum apoio, aí podem utilizar o WhatsApp, já que todo mundo tem acesso ao WhatsApp. E o que eles fizeram? Durante a pandemia, eles cresceram muito e começaram a negociar com Pão de Açúcar, que é uma das maiores redes de supermercados que nós temos no Brasil. E agora estão em São Paulo. Of course, the demand that the supermarket has is much higher, as you just mentioned, than how much or how many organic farmers they can reach. Quantos agricultores orgânicos eles conseguem alcançar. Então agora eles estão criando uma metodologia. Regenerative agriculture. So it's like sustainable agriculture, é como se fosse agricultura sustentável, onde você não precisa da certificação orgânica, mas eles dão ao varejista toda a segurança de que a agricultura é sustentável, eles seguem as melhores práticas. They also invest in logistics, e investem em logística. And send it to this retailer, and also they provide social impact e também há impacto social. Eles têm indicadores sobre impacto social, impacto ambiental. E claro, isso não está em todo o país, é aqui no Ceará, em São Paulo. Mas nem em todas as lojas, mas é uma possibilidade, porque eles têm o know-how, eles sabem como organizar os agricultores, não é uma associação, não é uma cooperativa, mas enfim, eles pensam de uma forma empresarial e agora estão avaliando vários, estão tendo acesso a vários investidores, porque é uma startup agro, né? Então, quer dizer, estamos vendo vários desses negócios, essas cooperativas, enfim, é assim que é possível criar um impacto social, ou como é que eu posso dizer,
the BOP population in supply chains, in conventional supply para chains. incluir And it's very essas interesting. pessoas numa What is cadeia de happening suprimentos with these convencional. cases, probably in Amazônia, Talvez na you can also- Amazônia. I can't remember. Eu estou tentando me lembrar. A mandioca Which is a very interesting case. I é um think caso bem Guto is going interessante. to speak about Talvez o it Guto vai later. falar mais sobre isso depois. We have some E interesting cases nós that temos alguns cases could fit in interessantes this, nesse sentido. perspective. I agree. Eu concordo com tudo que você There is disse. research by Rodrigues A and, pesquisa de Rodrigues, where Mark Pagel was a co-author and Christina Gimenez onde a on Cristina how foi NGOs coautora, even act as e como supply ONGs chains. podem também So participar. this is em one element, and supply I immediately chains. popped up something else. É super interessante You then esse see that assunto supply development becomes de instrumental to desenvolvimento addressing many of these. That's why I opened another of do our supply. papers. That's you know all the people. Mas, That's based enfim, on Caroline's work, and it's again data from São Kenya and dados Uganda in do this case. Quênia e Uganda, nesse on, caso, que nós how temos, they basically, e como que eles, how you basically then have to ou como develop que the você suppliers to be able to desenvolve os fornecedores the para business in the way that you want it to happen, and poder atuar and you da rightly melhor pointed to forma this, possível. the intermediaries E as ONGs for podem such, ser developments intermediárias and for, really doing the business development accordingly. e I até can only ajudar agree. com o desenvolvimento It's, empresarial. Realmente, eu concordo com tudo. Come on, we want to hear Samir, and then we see if we want to also leave enough time for him. I have only Bom, last question. última And it's related pergunta. to what Stelvia was presenting a panel Nós in ouvimos our national painel, conference a few a years ago. conferência It was nacional, the online conference, during uma the pandemic. conferência online durante And, a pandemia. I'm quite sure she had Eu this tenho debate certeza with que you já already, houve esse but, debate, she's very critical mas é about uma autora que é muito crítica rigor, you know, how sobre o you create rigor, methods como and criar how, we métodos replicate e como sometimes, you know, methods to replicar collect data a coleta de dados. from, yes, exactly. Exatamente. Because yeah, Isso. we had this discussion. Nós já tivemos essa And, conversa, know, essa like, discussão, né? Quer Okay, when dizer, you are going to a European quando country, you ask você someone, vai para outro can you país, sign, você pergunta, you know, né? my Dá questionnaire? para People will preencher be meu able to questionário, read, will be as able even pessoas to leem understand what you're e asking. até entendem o que você está But you just perguntando. showed the reality of Mas Pakistan, right? a You need a realidade local do to Paquistão, collect data. If you go there, if Lara would have gone No, there, yeah, absolutely. No, this não. is even more. Isso aqui é até mais. The better educated in Pakistan all speak English. This is a consequence Muitas pessoas falam of, inglês no the Paquistão. Indian colonial, Isso é por causa da British colonial time. colonização So that's the one point, but if you britânica. really want to do, and that was also mentioned on the slides, then you need to speak Urdu. Ou senão você precisa falar And, Urdu. in some cases, E em alguns then maybe casos, even another language. até outro idioma. It's Tá? the more, Mas, enfim, one of the standard languages would basically be Urdu, and yeah, you need to e sim, have você precisa the local context in mind and pensar no understanding it appropriately. contexto This is, local, levar o contexto absolutely local true. em consideração. And this is one of the papers E esse é um reflecting on dos this trabalhos and que challenging, reflete exatamente and isso, I né? Os deliberately include desafios myself the Western business logic and also the Western business research logic. e a I can only lógica. agree. Eu concordo. we Concordo have this com tudo. debate, Nós you know, temos how you esse can, debate. prove. And Bom, maybe in, you know, the talvez Brazilian context is no the contexto same, brasileiro similar. é parecido, é a mesma coisa. Se você vai falar com agricultores ou com as comunidades locais, como na região amazônica, por exemplo, são muitos desafios por lá. E se submetemos trabalhos para revistas brasileiras, aí os revisores entendem o nosso protocolo de coleta de dados. Mas para as comunidades do mundo ocidental, mas você que é um dos autores altamente citados, você pode liderar nessa discussão. Precisamos estar mais abertos em relação ao que consideramos rigor na coleta de dados e tudo mais. I would have a split answer. Eu tenho uma Yes resposta and no at the same time. dividida, certo? Yes, we need Sim, more precisamos different divergent research from different parts of the world. de diferentes Very welcome. pesquisas. The careful notion is
I typically put this be aware and write in a way A gente tem que pensar nessas coisas, Norway and Indonesia would want to read it. né, que outros países vão querer ler, e não apenas só o nosso país. Eu acho que as pessoas pensam, se alguém quer ler, ou só brasileiros? Não, eu acho que se você quiser escrever, escreva. Não só no contexto local, mas pensando nesse debate. And so on in mind, and that's fair enough, but it should still be relevant. Que o debate seja relevante. Olha, muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado mesmo. I will just turn to Portuguese to present Samir, then I turn to English. Só vou encontrar minha cola aqui, tá, Samir? Pessoal, então a gente vai para a segunda palestra. A segunda fala é do Samir. E eu estou muito feliz que ele está aqui. A gente tem se encontrado em eventos discutindo a temática de negócios sociais e geração de impacto. Vou ler aqui a bio do Samir. Samir apoia empresas e empreendedores há mais de 15 anos, com foco em investimentos e negócios de impacto desde 2014. Atualmente é co-diretor de conhecimento na Latin Impacto, onde tem desenvolvido cursos e ferramentas que ajudam investidores e organizações filantrópicas a alocarem seus recursos com lentes de impacto na América Latina. Ele é professor de ESG na FIA Business School e aluno de mestrado na USP, onde pesquisa como famílias de alto patrimônio equilibram a lógica financeira convencional e uma orientação a impacto na alocação dos seus portfólios. Samir é formado em Relações Internacionais pela USP e tem um MPA, que é um mestrado profissional, né? Mestrado profissional em Desenvolvimento Internacional pela Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. Meu querido, muito obrigada mais uma vez por estar aqui conosco e a audiência e o microfone são seus. Obrigado, Daiane, pelo convite. Se quiser levar para o Stefan. Acho que ele esqueceu. I think you forgot your... I'm going to speak in English, but just in case. It's okay. Well, I have to say it's a pleasure to be here and é um enorme prazer estar aqui to share some of, e poder compartilhar o trabalho que today. estamos fazendo na Latin Impacto. I'm going to speak more from Eu vou falar the mais practitioner side that is do lado looking into prático this kind of thing. And nessa as questão, such, I think I'm going to cover acho que eu vou abranger, né, cobrir a much broader range of issues uma than faixa bem Stefan mais in a lot less ampla depth. do que o Stefan, só que não tão aprofundado. E eu espero que teremos algumas ideias como nós podemos ter melhores interações com o mundo da prática e da academia. Então, a ideia, eu vou ver com vocês rapidamente alguns dos objetivos que eu planejei para essa apresentação e rapidamente mencionar o que é Latin Impacto, qual é a nossa abordagem em relação a alguns desses assuntos, e daí nós vamos falar sobre impacto corporativo. Então, isso inclui diferentes alinhamentos, etc.
And from that, I'm going to go just briefly into the role E daí, of financial rapidamente, o innovation papel in de that, inovação financeira. and also the role that we see academia can play in contributing to that. Okay. So Então, a ideia é que, até o final da sessão, a gente vai entender melhor como as corporações podem ser mais estratégicas, criando maior impacto socioeconômico ambiental. Isso é com base em pesquisa que fizemos na Latin Impacto, mas também em outras organizações parceiras. Vocês poderão articular a mobilização de capital para impacto, e eu espero ter novas ideias em como a academia pode contribuir a este processo todo. Então, o que é a Latin Impacto? Nós fazemos parte de redes que começaram na Europa 20 anos atrás. Como associação europeia, 10 anos atrás criaram a rede asiática, e a Latin Impacto faz parte disso, e a rede africana também. É um benefício de fazer parte dessa rede. Nós já nascemos com um escopo muito mais amplo, e eu vou falar um pouco sobre esses conceitos daqui a pouco. E nós temos 3 pilares. Um deles é promover aprendizado entre os nossos associados, com treinamento e cursos, ou quais são os casos mais interessantes, o que está acontecendo, mobilizando recursos na América Latina, e também quais são as inovações que nós temos na região e como podemos contribuir. Trabalhamos muito promovendo conexões, conectando os nossos membros aos ecossistemas e promovendo ações conjuntas para mobilizar recursos. And the continuum of capital is a key concept to esse é um conceito chave. Bom, eu já fiz essa apresentação várias vezes online. É muito bom poder andar por aqui pelo contínuo. Então, este conceito foi primeiro publicado em 2017 por uma força de tarefa no Reino Unido, e tem evoluído desde então, adaptado a diferentes realidades. O que nós temos aqui, as diferentes formas que o capital pode ser mobilizado entre o lado mais tradicional, que é só focado em retornos financeiros, e, por outro lado, a filantropia convencional, que só se concentra no impacto socioambiental. Então, o primeiro passo aqui, do lado financeiro, o primeiro passo seria ESG negativo, ou seja, não investir em organizações que são prejudiciais, seja por conta da sua indústria, do seu setor, como não investir mais em carvão, ou por causa das suas práticas. Eu não vou investir em organizações que têm alguma forma de trabalho forçado na sua cadeia de suprimentos. Isso também um dos primeiros movimentos que surgiu há uns 40 anos atrás, mais ou menos, principalmente na Europa, e eu posso ir além da mitigação dos efeitos negativos. Podemos adotar práticas de governança, and that would be positive screening in ESG. The next step is impact investing, and there's an important change there because with impact investing, you're actually focused on você se concentra em alguns problemas específicos que seja mensurável, e fazendo isso enquanto você tem algum retorno financeiro. Se você procura retorno do mercado, esse outro tipo de financiamento, se você está disposto a ter riscos maiores, impact first.
The next category outra categoria philanthropy would be venture philanthropy, seria venture philanthropy, the idea of using a venture capital utilizando mindset a and mentalidade de practices venture to do capital. philanthropy. That means, for instance, allocating philanthropic resources Recursos with an exit filantrópicos strategy in mind. So, doing that de uma in a forma way estratégica, that, ou seja, contributes to para the contribuir recipient organization's ability a to capacidade not depend on your de não resources in the depender mid term or nos the long seus term. recursos Or, a for médio instance, doing that, ou having longo a focus prazo. on impact measurement and management and on decision-based, evidence-based decision-making, right? E tomada de decisão baseada em evidências. The venture capital is also a relatively old concept. It began gaining traction in the E é conceito que não é tão novo. And impact investing from these three movements is the younger one. The first time that the term was documented was in 2007. In a meeting convened by the Rockefeller Foundation, E teve uma reunião between organizations that da were working Fundação Rockefeller with ways to finance sustainable e development. como And I think what's interesting about the continuum is de that fazer o desenvolvimento sustentável, e foi criado para estabelecer as limitações conceituais. They are all looking in the same direction, which is to mobilize private resources for social and environmental impact, but they have important differences between them. E há diferenças entre essas coisas diferentes. What we've been seeing more recently is that estamos vendo que os investidores estão se identificando cada vez menos com a parte do contínuo. What they're doing is they have their portfolios allocated along this continuum, just as they have their portfolios allocated in assets with different risk and return profiles. Depende dos perfis de risco e retorno, e estão sendo mais estratégicos utilizando essas categorias para entender como estão alinhados com diferentes expectativas e diferentes perfis de risco. Where each of the movements started and the organizations that adhere more to each one of them, right? Então, since we work along this já que trabalhamos nesse contínuo na Latte Impacto, precisamos fazer isso com diferentes atores, fundações, entre outros, aceleradoras, academia, intermediários e outras organizações. Nós temos 200 membros na região, a maioria é da América Latina, talvez 15% são de fora da região, mas que investem na América Latina. E hoje, a ideia principal é se concentrar no papel das corporações para criar impacto social. Agora, o primeiro conceito que eu queria mostrar para vocês é Corporate Impact Vehicles. Foi desenvolvido pela uma rede europeia uns 10 anos atrás. E a ideia é que Corporate Impact Vehicle é um instrumento onde uma grande empresa pode criar um impacto positivo. Alguns desses veículos são fundações, Corporate Venture Capital Funds, ou estratégias de Corporate Venture Capital, ou aceleradoras, ou programas de aceleração, diferentes políticas, ou programas de capacitação ou treinamento para os fornecedores, e até em alguns casos, algumas unidades de negócio específicas. Eu vou rapidamente mencionar para vocês alguns exemplos de como corporações têm feito isso. A maioria vem da América Latina, certo? Então, a primeira é de uma fundação, Instituto Votorantim. Instituto Votorantim Instituto Votorantim I think it's a very
well-structured corporate foundation in Brazil. É uma fundação corporativa bem estruturada no Brasil. Tem dois casos que eu acho interessante. Legado das Águas e Legado Verde do Cerrado. Esses dois programas, inicialmente, eram áreas de preservação ecológica, não ambiental. Então, a ideia era preservar grandes áreas na Mata Atlântica. Legado das Águas, and the other one, Verdes do Cerrado, is in the state of Goiás, if I'm not mistaken. And the interesting thing here is that a few years ago they were alguns anos atrás estavam redesenhando a estratégia da fundação came to the conclusion that there was also a way of e também descobriram que há uma forma de utilizar práticas empresariais para essas duas áreas de preservação que fossem mais sustentáveis. Utilizando para programas de educação ambiental, começaram a desenvolver modelos de negócios. Coisas simples. Charging an entry fee, just as you would pay to in many natural parks that you visit. Cobrando uma taxa para poder visitar o parque, cursos, e a longo prazo também pensaram na possibilidade de como a preservação dessas áreas, a conservação dessas áreas, ajudam com créditos de carbono, até como uma fonte de renda ou de receita. Mas, enfim, isso é uma coisa que eles ainda estão desenvolvendo, vendo, e tem implicações importantes porque esses biomas não estão muito bem documentados. E outra coisa é como as corporações podem utilizar a sua estratégia de corporate venture para fazer isso. Esse é um caso que eu acho muito interessante. Quando eu trabalhei em CI alguns anos atrás, tivemos um projeto do BID, de financiamento para startups de impacto social, e Vital, que é uma das empresas que nós apoiamos através desse programa, e foram adquiridos pela EPES. Então, talvez vocês já ouviram falar da EPES. São vários benefícios para os colaboradores de grandes empresas. Começaram dando acesso a academias, né? Então, ao invés de fazer parcerias com academias, a ideia era contratar a EPES. Vitalk, their main business was to provide, a ideia era for the AI boom, they were already providing para o boom de IA, mental health support, apoio de saúde mental, to people, and their main clients were large corporations. E os clientes eram grandes corporações. Como é que funciona? Tem um chatbot. You can essentially talk to. Você pode reduzir níveis de estresse. Isso é importante para as corporações. Saúde mental é muito importante, principalmente pensando em produtividade, diminuindo absenteísmo. Human attention, they would direct them to services provided directly by the corporations, usually. Mas o que é interessante aqui é, fazendo isso, era possível prover a parte automatizada de graça para quem quiser acessar. Então, quando eu deixei a SI em 2020, eles estavam fazendo isso através do Facebook, mas já pensando como expandir isso em plataformas como o WhatsApp, por exemplo.
com a parte grátis do serviço, se o chatbot identificar a necessidade de assistência de um ser humano, aí eles direcionavam as pessoas para organizações parceiras que pudessem prover uma assistência psicológica humana remota em tarifas acessíveis, né? Acho que todos nós ouvimos falar sobre o boom de questões de saúde mental, não só no Brasil, mas no mundo todo. E sabemos também como sobrecarregado é o sistema no Brasil, principalmente saúde mental. Então, tendo esse tipo de solução pode ajudar um grande grupo de pessoas ter acesso a apoio em saúde mental. Quando o GYMPASS adquiriu essa plataforma, não era apenas um novo mercado de saúde mental, mas também estavam adquirindo startup que tem um impacto social muito importante. Um terceiro exemplo é de aceleradoras, e talvez um dos casos mais relevantes no Brasil é Braskem Labs. Braskem é uma empresa química que estão inovando com sustentabilidade, com plásticos verdes, de fonte vegetal, não do petróleo, e one of their main innovation programs was Braskem Labs. The thing is, I think 5 or 6 years ago, acho que 5 ou 6 anos atrás eles decidiram não apenas contar com os seus recursos internos de sustentabilidade, mas também decidiram fazer parcerias com uma aceleradora Quintessa no Brasil, como seu parceiro operacional. Então, Quintessa tem trabalhado com a Braskem e é totalmente focado no impacto. Outro caso, utilizando as políticas de compras ou as diferentes estratégias que as grandes corporações adotam para construir suas cadeias de fornecimento, capacitação dos seus fornecedores. Esse é o caso que o Stefan já falou anteriormente sobre supermercados na Alemanha. Aqui o meu caso que eu queria compartilhar com vocês é da Natura. A Natura é bem conhecida em termos da acessibilidade. É apoio financeiro e não financeiro. Farmers and communities that sustainably extract resources from e como fazem a extração de recursos do ambiente natural. Trabalham muito na Amazônia, não só na Amazônia, outras partes do Brasil também, mas trabalham com a agricultura sustentável. And what Natura did is they worked with Connexus to provide technical support to make sure that the supplies from these cooperatives, most of the time they are cooperatives, muitas vezes essas cooperativas ou associações de produtores, eles querem assegurar que há mais previsibilidade no abastecimento, para que as comunidades possam entender o valor de ter parceiros a longo prazo, como a Natura, para aumentar a sua previsibilidade da sua receita. E uma coisa que eu acho muito interessante sobre esse case é que a Natura não fez isso
Quer dizer, só com a mentalidade empresarial. Não foi o caso onde eles queriam ter algumas dessas comunidades lá só vendendo para a natura, só para eles. Porque eles sabiam que uma coisa eles estavam, na verdade, estimulando essas comunidades para terem outros clientes. Porque eles entendem que é muito importante para a viabilidade a longo prazo e o impacto social também. Então, a ideia é que se amanhã a Natura decide que não precisam mais desse ingrediente, o que vai acontecer com aquela comunidade? Ele não pode só depender numa empresa, numa corporação. Foi um trabalho bem interessante que eles fizeram com capacitação nessas comunidades. Meet the requirements of having of being part of a large supply chain, but also in a way é interessante participar de um supply chain maior, mas também que essa cadeia possa respeitar bem a comunidade. Por sua vez, respeitar a comunidade. Mostly, but not exclusively. A maioria, mas não exclusivamente. Não deu para ouvir a pergunta, infelizmente. And the last case of an impact vehicle that I wanted to mention is último also veículo de impacto que eu queria mencionar, da Natura, uma linha de produto que eles desenvolveram, que é ainda mais focada em ter ingredientes que vêm da região amazônica do que outras linhas de produtos. E também compartilhando os benefícios e vendas desses produtos ao longo da cadeia. In the case of this specific product line, it's even more focused. And the other case that I wanted to mention is a more widely known global case, which is that of Grameen Danone. Grameen Danone, não sei se vocês ouviram falar do Grameen Bank, que foi criado pelo professor Mohamed Yunus, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz no seu trabalho da luta contra a pobreza, com o Grameen Bank, e o professor Mohamed Yunus é o professor de economia, e através do Grameen Bank foi responsável pela disseminação do conceito do microcrédito. E microcrédito não apenas pequenos empréstimos para os pobres, mas também utilizando outros capitais como garantia para esses empréstimos. Então, não enxergá-los como pobres, mas enxergá-los como pessoas que têm diferentes tipos de riqueza, não só riqueza financeira. E talvez o capital mais interessante que ele encontrou foi o capital social. Então, o que ele fez? Ele não emprestava dinheiro para uma pessoa, era para um grupo. E daí era rateado entre o grupo, mas o grupo todo é responsável por pagar aquele empréstimo. Então, essa rede social na comunidade é utilizada como garantia. E daí as pessoas sentem uma pressão social, digamos assim, para pagar de volta esse empréstimo, e se por algum motivo tivessem dificuldades financeiras, podiam alavancar a comunidade para repagar o seu empréstimo. Então, eu acho que essa é uma inovação social muito interessante, que tem a ver com o movimento do microcrédito. E onde entra o lado corporativo nisso tudo? Bom, o professor Yunus fez uma parceria com o Danone, que é uma empresa global, e eles projetaram, desenharam uma unidade de negócio que é Grameen Danone, uma joint venture entre os dois, que fabrica iogurte fortificado. É fortificado com diferentes tipos de nutrientes para atender as necessidades nutricionais de crianças no Bangladesh, porque o professor Yunus é do Bangladesh. Foi lá que o Grameen Bank começou.
E a ideia aqui é que eles iam desenvolver um produto que fosse capaz de atender uma necessidade do mercado. Crianças do Bangladesh, principalmente nas comunidades de baixa renda, que são muito vulneráveis à desnutrição e já consomem bastante iogurte, então desenvolveram esse iogurte não apenas com a ideia de ter um produto para atender às suas necessidades, mas um preço que fosse mais acessível. E as mulheres dessas comunidades, como representantes, vendendo esses produtos e permitindo também o empoderamento econômico dessas mulheres, que muitas vezes não conseguiam acessar outras formas de renda, outras fontes de renda. Então, é um negócio social e um impacto social importante alinhado com os negócios da Danone. E, claro, existem muitas outras possibilidades. Aqui são apenas alguns veículos analisados na pesquisa não acadêmica feita pela Impact Europe. É claro, sempre podemos ter mais inovação. E existem diferentes formas pelas quais uma corporação pode alinhar a sua estratégia de impacto com a sua estratégia empresarial. Esse arcabouço também é um que nós estamos implementando na América Latina através das nossas iniciativas na Latin Impacto. Então, o que vocês estão vendo aqui, na verdade, a pergunta que a gente tenta responder é como que o investimento social da corporação, que muitas vezes é a fundação corporativa alinhada com as práticas empresariais. Existem algumas maneiras como isso pode ser feito. Alinhamento empresarial, na indústria, alinhamento temático e alinhamento não material. E um caso de alinhamento que eu gosto é da Vedacity, que é uma empresa brasileira na construção civil. Eles trabalham principalmente com diferentes produtos para construção civil, como adesivos ou impermeabilizantes. Produtos químicos para a construção civil. Enfim, uns 6 anos atrás, tomaram a decisão de ter 3 áreas-chave relacionadas ao futuro da empresa. Uma era a fundação e a outra era a área de sustentabilidade. E terceiro, a inovação. E a ideia era a melhor troca de informações entre elas, e fazendo isso, assegurando que a empresa poderia focar sua inovação, concentrar sua inovação de uma forma mais sustentável. Então, a ideia é como assegurar que o futuro seja sustentável, embora o presente não é tão sustentável. E eles tomaram essa decisão ousada de alinhar tudo isso sob a mesma liderança. Agora, uma segunda forma de alinhar tudo isso é alinhamento da indústria. Eu gosto do caso da CIA. CIA, que é a varejista na área da moda, e o seu instituto fez uma parceria com a Associação Brasileira da Indústria Têxtil,
E foster a more a sustainable ideia supply chain era in the ter entire uma fashion cadeia de industry. fornecimentos And this is also aligned with their global inclusiva. strategy. So Isso está alinhado com a sua estratégia global, idea ou here is seja, not a just ideia how can the company não é be só more como a empresa pode ser mais there is a sustentável, very mas important, existe... fashion has a very Bom, important, a moda, na verdade, social and environmental desempenha um footprint, papel especially muito when we're talking about importante fast fashion, which is, da their, forma ambiental, como fast core fashion, business. né? A sua pegada ambiental é So significativa. Então, the way that they looked at it is, well, eles pensaram, yes, we can sim, try and nós change the company, podemos but mudar how coisas can na we empresa, change mas not como é just que a the gente company, pode but mudar the não só entire coisas na industry? empresa, Because mas a we're not indústria the como um problem, the todo, industry is. né? And O how can we setor como um promote a todo, more como é que a gente pode sustainable, promover supply chain, uma cadeia de not just for fornecimento ourselves, but muito for the mais industry sustentável, as a não só whole. apenas para a nossa empresa, mas para o setor, a A indústria como um third, todo. the E third part of a terceira parte, the third strategy a that terceira companies can estratégia adopt to que é align their possível business adotar with how they create an impact is what we call a thematic alignment. é alinhamento So, temático, que chamamos de how can, alinhamento temático, ou seja, corporations, como que as corporações, como que as have empresas their, podem their social ter have their social investment branch invest in topics that are relevant to the company. coisas que são relevantes para a empresa. Eu gosto da Fundação Bavária, a Fundação Bavária faz parte, a Ambev é uma cervejaria colombiana e um dos programas principais lá é investir na preservação do páramos. Páramos é um ecossistema na Colômbia e é um ecossistema fundamental para conservação de recursos hídricos e água é o ingrediente-chave na cerveja, né? Então, quer dizer, não é apenas a conservação de um ecossistema importante para o país, mas também estão fazendo isso para contribuir para preservar, né, conservar um ingrediente-chave na sua produção, na produção de cerveja. Então, eles trabalham com as comunidades. As comunidades vizinhas, para que eles tenham fontes de renda, not have to not have to predate the ecosystem to have a livelihood, right? And then the fourth is, e daí o terceiro é o que chamamos de alinhamento não material. The social investment branch does something that is not directly related to the core business. And in this case, I really like the caso, example of eu gosto muito do exemplo Fundo Vale. Vale, as well knows, a Vale, large como você global sabe, mining company. É uma grande mineradora global. Vale E invests Fundo Vale investe social muito and environmental impact businesses in the Amazon. They've negócios de impacto a very important, social e ambiental na Amazônia. Contributor to the Eles development contribuem muito para o desenvolvimento da bioeconomia na região, ou seja, não apenas de esforços de conservação e preservação ambiental, mas também apoiando o desenvolvimento de modelos de negócios sustentáveis. E eu acho que todos esses modelos estão relacionados às corporações, mas no final das contas, do nosso ponto de vista na Latin Impacto, como é que a gente pode mobilizar recursos desses diferentes tipos de capital com maior sinergia? Então, alguns exemplos que eu mencionei, bom, eu acho que as corporações são os poucos atores que, na verdade, têm os recursos alocados em diferentes partes desse contínuo. Se você pensar desenvolvimento dos fornecedores, isso faz parte da agenda ESG. Se você pensar na estratégia de corporate venture ou corporate venture capital, isso pode ser utilizado, essa estratégia pode estar alinhada com critérios de investimento, ou seja, as corporações utilizam
venture capital, no capital de risco, principalmente nas suas áreas de inovação. E, através das suas fundações corporativas, podem adotar estratégias de filantropia. Agora, uma coisa que estamos promovendo cada vez mais, não só esse capital ser utilizado em silos independentes nas corporações, mas que podem ser utilizados de uma forma muito mais articulada e poder um alavancar o outro. Na verdade, este ano nós vamos desenvolver em parceria com a Vale um Corporate Impact Canvas, onde essas corporações vão ver essas diferentes estratégias em uma folha de papel. E, portanto, alinhar melhor como as suas diferentes estratégias de impacto são coordenadas entre si. E, quando nós falamos de inovação para o impacto, existem diferentes formas de inovar. Uma é adotando a estratégia inovadora e outra coisa são diferentes instrumentos. Quando nós falamos de estratégias, estamos falando de capital e financiamento. Eu não vou entrar nesses detalhes, mas o capital catalítico é flexível, ou seja, são retornos mais baixos, mais riscos, é o capital que se concentra em criar um impacto positivo, e isso é chave para mobilizar outras fontes de financiamento. E isso nós colocamos nessa parte do contínuo, porque venture philanthropy or impact first or impact investing. And blended finance is essentially a way, a financial structuration approach to essa é uma abordagem catalytic capital with commercial capital under the com same capital structure comercial to make na sure mesma that estrutura. the objectives of both of them are met synergistically. And there are also a number of E claro, ways of working with innovative financial tem outras formas instruments. de We trabalhar have a whole com toolkit, instrumentos inovadores. Temos toda uma caixa de ferramentas sobre isso. Well, I already shared the link of the presentation with Diane, and she can share that with Eu you. já where I can compartilhei click com a here and Daiane see some e of aqui these, vocês podem ver tools that we have. algumas ferramentas que nós just to temos give e you, utilizamos, só para an vocês example of, terem um where exemplo, we see né, that coming from, de onde vem esse we tipo de just coisa. launched our Acabamos de Pan-Amazon Impact lançar Fellowship, which is precisely fellowship focused on creating some of these innovations. So when I present these things, the idea is not to for you to consider them as something that is set and given and already out there, but as something that is Então, é uma coisa que está sempre evoluindo room for that to evolve a lot e more. sempre podemos evoluir cada vez Pan-Amazon mais. Impact Fellowship is a program that we designed Então, esse é um programa que foi to make desenhado sure that, well, I think there's a lot of capital being mobilized for the Amazon. And when we say the Pan-Amazon, the E idea is a to emphasize Pan-Amazônia, that quando falamos there are Pan-Amazônia, 9 significa countries que that são 9 are part países of the Amazon. que So, compõem a Amazônia, que fazem parte da Amazônia, né? There's a lot of capital being mobilized, often by people sitting in their fancy offices in São Paulo or in New York. São pessoas lá em seus escritórios em Londres, São Paulo, e não entendem a realidade local. E o que nós queremos fazer é levar essas pessoas para elas conhecerem o contexto local, a realidade local, para desenvolver soluções financeiras que sejam adequadas àquele contexto. Ou seja, é um treinamento online, onde todos ficam bem alinhados, como a bioeconomia e as diferentes realidades e como diferentes atores operam no contexto pan-amazônico. E daí há uma visita em campo para que essas pessoas possam ter uma experiência de primeira mão e depois seguido por uma imersão assíncrona, ou seja, esses investidores podem servir como mentores para empreendedores locais.
about their worldviews, their opportunities, and also Então, the são muitas challenges that they face. oportunidades, muitos And the third desafios, type is e o that terceiro we're going tipo to, get é these investors to prototype innovative financial fazer solutions protótipo to the de challenges that they soluções encounter. inovadoras. Hopefully they will use some of these frameworks that I mentioned. Bom, a but, ideia é utilizar hopefully they will esses also create frameworks, some new mas ones. And I também think that's criar novos. That's where the exciting part is, right? So why am I saying all this in an academic conference? What is the role of academia in all this? That's something I am Mas, enfim, particularly é uma interested coisa in que me interessa and have been muito trying to, e eu advance estou since I joined the tentando organization about a year ago. desenvolver essa área cada vez mais. Agora, todo o conceito do sistema financeiro que nós temos vem da academia. Quer dizer, eu estava fazendo pesquisa sobre qual seria qual é a base do financiamento mainstream. E o que eu consegui ver foi esse trabalho de Harold Markowitz, de 52, Portfolio Selection. E é um trabalho super interessante porque tem algumas inovações importantes. Aqui define risco do retorno esperado de algum ativo. Company shares listed in the stock exchange, and there was already a lot of talk about risk before 1952. Claro, antes de 52 já falavam muito sobre risco, mas a ideia era ter uma boa definição de risco e o retorno sobre esses ativos. E também, matematicamente demonstrou que é possível maximizar retornos num portfólio, um portfólio mais diversificado. Correlated, right? And this is, of course, a more current version of his model, not the one that he drew probably by hand in 52. And I think Mas, enfim, eu acho que, em termos acadêmicos, parece ser interessante. I think the interesting thing is that because he was able to demonstrate como ele conseguiu demonstrar, it created a lot of interest from e isso investors cria in higher risk assets. muito And that was essential interesse for the entre os development of the venture investidores. capital and private equity markets É in the importante 80s para in esses the US, diferentes mercados and of investors' interests e in o emerging interesse markets, which dos drove a lot of foreign investment in investidores. emerging markets in the 90s and after that. So I think it's just Então, eu acho que é apenas um exemplo de como a academia pode contribuir a essas práticas de uma forma bastante tangível. E, claro, esse modelo já evoluiu muito, já passou por várias iterações. Talvez vocês conhecem esse assunto melhor do que eu, mas eu acho que não houve nenhuma grande mudança radical. Continua sendo uma referência, ou seja... Agora, eu acho que a grande questão é o que a academia pode fazer para mudar tudo isso, né? Eu acho que um dos professores ontem disse, uma das questões é que ainda estamos falando da lógica de mercado. Como é que nós, na academia, podemos mudar a definição dessa lógica de mercado? Como que o trabalho acadêmico pode redefinir esse tipo de coisa? Nada tão robusto assim em termos acadêmicos. Como produzir conhecimento científico na inovação? A primeira versão disso veio de 2017. Eu não vi nenhum trabalho acadêmico que chega perto essas limitações entre esses conceitos. Ainda há muita confusão quando a gente fala da literatura acadêmica, ou seja, como é que a gente pode construir conhecimento científico ou acadêmico muito mais alinhado com os avanços que aconteceram na prática nos últimos anos.
e também como que o rigor acadêmico pode contribuir a essa inovação. A inovação financeira que a gente vê hoje em dia, muitas vezes, é com base em experimentação. Tem muita coisa que a gente pode aprender do rigor da pesquisa científica em diferentes áreas, que pode acelerar algumas inovações ou ajudar a contribuir com novas ideias. Então, a minha provocação seria, para vocês como acadêmicos, como é que a gente pode abordar essas questões pela academia ou até elaborar melhores? Falando sobre a importância de medida de impacto, eu também queria perguntar o que vocês acharam dessa apresentação. Vocês podem escanear o QR Code e responder algumas perguntinhas para avaliar a minha apresentação, tá certo? Eu quero receber o seu feedback. Como que a gente pode melhorar e cada vez mais agregar valor. É isso, tá certo? Estou aqui para responder as suas perguntas, tirar suas dúvidas e participar desse debate. Thank you, Sami. Muito obrigada, Sami. Okay, I will talk later. Bom, I can feel you. A gente pode falar mais depois. Any questions? Alguma pergunta, comments? dúvida, algum comentário? Comentários? Sim? É porque está sendo gravado? É bom. Hello, my name is Maruzia. Olá, eu sou Marúcia e eu adoro como você mostrou os diferentes interesses. É aquele problema da galinha e do ovo, né? E do outro lado, muitas pessoas tentando começar seus negócios. Nós moramos aqui no Ceará, é uma realidade diferente, né? É diferente do Sudeste, porque em São Paulo, por exemplo, você tem os fornecedores, toda a cadeia de valores bem estabelecida, e nós entendemos que quando você vê o aspecto ESG, investindo próximo à sua fábrica. Você tem que entregar resultados, e é normal. E tudo bem. Agora, aqui, a gente não tem capital aberto, né? Empresas de capital aberto, ou seja, nós não temos a necessidade de transparência quando falamos sobre ESG, e infelizmente nós não temos investimentos. É tudo muito voluntário. E é um grande investimento. Entretanto, nós vemos em algumas empresas que critérios de ESG têm um grande impacto na redução de custos. Como é que você enxerga as empresas abrindo seus programas de inovação aberta? E, na verdade, olhando por outra perspectiva, nós temos grandes investimentos em pesquisa fundamental. Se você tem pequenos investimentos como formação dos cientistas, então, enfim, a minha pergunta é, como é que você vê quão responsável são esses programas de inovação aberta? Não sei se deu para entender. Eu acho que
Tem diferentes maneiras de responder isso, tá? Diferentes formas de te responder. Um exemplo do que já foi feito, começando talvez com uma forma mais radical, a Natura tem trabalhado com a Amazônia já há bastante tempo. E uma das questões é, sim, mas a Amazônia está longe das plantas, né, das fábricas. Então eles tomaram uma decisão radical de colocar a fábrica mais próxima à Amazônia. Então essa é uma resposta meio radical, né, a esse problema, mas eles têm esse compromisso. Agora, uma segunda resposta seria, isso é uma coisa que eu acho super interessante, principalmente quando a gente fala de relações internacionais, como que nós entendemos as comunidades. Às vezes o escopo geográfico é bastante limitado. Mas quando a Rússia invadiu a Ucrânia, nós vimos muitas empresas saindo da Ucrânia. Pode ter sido preocupações do mercado, por conta das sanções econômicas, mas também é uma forma de dizer, a gente não quer atuar num país que está indo contra a ordem global, ou seja, como que a corporação pode influenciar a comunidade global. Alguém que trabalha com relações internacionais e agora com SG, eu pensei, isso é interessante, um conceito interessante. E não significa sair de lá para sempre. É claro que muitas vezes representa um risco para os colaboradores, mas é uma contribuição social mais importante para continuar como um veículo de mídia para poder fornecer informações ou relatar para o mundo o que estava acontecendo por lá. Então, é interessante como eles defenderam a sua posição. E eu acho que, ligando isso àquele problema da galinha e do ovo que você falou, muitas organizações não sabem nem por onde começar. Elas veem esses grandes exemplos radicais, porque isso chama muito mais atenção. Mas aí, como é que a gente pode avançar? Essa é uma coisa que a gente tenta abordar, ou seja, criando os recursos para que as pessoas possam encontrar exemplos de como outros começaram essa jornada. Como aquele Corporate Impact Canvas que eu mencionei. Um dos objetivos que nós temos é que pode ser muito mais fácil para uma organização começar a engajar e se alinhar com diferentes áreas. E tem um outro aspecto, que é as organizações são compostas por pessoas. E nem sempre as pessoas têm as ferramentas para articular
A ideia é ser mais fácil articular as ideias e vender para os diferentes mercados. Então, por exemplo, seria ótimo ter mais cases do Ceará na minha apresentação. Talvez eu não fiz o meu dever de casa, eu tenho certeza que tem muita coisa por aí, mas também diferentes formas de pensar como que é possível documentar esses cases locais, para as pessoas não sentirem, isso só acontece em São Paulo, isso só acontece em outros lugares. Não necessariamente. Tem muita coisa boa acontecendo aqui. E como poder aprender uns com os outros. Não sei se respondi bem a pergunta. Mais alguma pergunta? Yep. Thank you. Quite a way back. No, with the other was the errors to certain alignment. The alignment. Sorry, the term. Yeah, the alignment strategies. A estratégia de alinhamento I think this is really an interesting point. é um ponto super interessante. Pointed to finance. E você falou sobre financiamento. Quer dizer, if you look at this and maybe also a bit of insights on your work with companies e o trabalho feito com empresas. How critical is access to finance as an enabler for driving all of your business, driving all of your supply chain? Sorry, I'm not sure I understand. How challenging is it to get finance? É difícil conseguir financiamento. Quão importante é impulsionar todas as atividades? Nós temos até debates na Alemanha, onde tem algumas startups que não conseguem. Ontem ouvimos falar sobre unicórnios, mas existe um exemplo de uma empresa que depois se tornou uma unicórnio na Alemanha. E no começo era muito difícil conseguir dinheiro. O que eu mostrei na minha apresentação, onde você tem algumas pessoas fazendo alguma coisa e é difícil. In a German context, at the end, if you have a house, then you would give your own house as a safety. But do you want to give your family house as a safety for starting your business? I have had this with friends doing so. Yeah. Eu já vi essas coisas acontecerem antes, mas sabe, eu não sei. Por exemplo, colocando o seu imóvel como uma garantia, né, para um empréstimo. Corporate perspective, and I think that is perhaps the easier side of the equation, because corporations have incentives from. As corporações recebem incentivos para investir na sustentabilidade. E há muita pressão dos clientes, a pressão dos investidores. Mas o que é interessante, estamos vendo em diferentes mercados as empresas tendo acesso a crédito com condições mais favoráveis. Então, os green bonds, sobre sustentabilidade. Eu acho que uma parte desafiadora é como é que o investimento pode alcançar as startups, ou até pequenas empresas que não são startups,
mas que possam também contribuir. Eu acho que existem modelos muito interessantes. Uma coisa que nós fazemos muito no Brasil, eu não conheço outros exemplos, mas o crowdfunding, não só crowdfunding, mas no Brasil, estamos vendo muitas plataformas surgindo com crowdlending e crowdlending. As pessoas podem investir com até $100. Ou seja, é um modelo interessante para arrecadar fundos e, às vezes, as pessoas querem investir numa organização que tem um impacto. Mas, por exemplo, uma plataforma de crowdlending e o empreendedor negro da favela que possa participar disso, embora ele está só vendendo cachorro-quente. Talvez o seu negócio não crie um impacto, mas o investimento vai criar um impacto. E é uma forma de democratizar o acesso dos investidores e dos beneficiários. Eu acho que onde a inovação financeira desempenha um papel importante. Tem muito mais que nós podemos fazer para facilitar acesso a esses recursos. Mesmo com esses modelos, o grande desafio, quando há um retorno sobre esse investimento, será que as pessoas voltam para a plataforma para investir mais uma vez? ESG é mais fácil, porque é um mercado muito mais estruturado, etc. Mas há necessidade também para intermediários trabalharem com isso também. Hello, Sami. Good morning. Olá, Sami. Bom dia. Muito obrigado pela sua palestra. Olha, the colleague from the first question, she talked about risk management. Uma colega falou sobre gestão de risco e é uma coisa que eu queria que você elaborasse mais. Como é que você vê? Falamos muito sobre a América Latina, as especificidades, etc. Em gestão de risco na América Latina. Agora, eu também gostaria que você falasse sobre o papel do blended finance. Eu acho que é uma questão importante saber mais sobre a sua experiência em relação a isso. E como integrar isso a blended finance. Reaching and how can social businesses, social enterprises, social impact businesses leverage these advantages. Como alavancar essas vantagens? E se for possível, uma pergunta para o professor Stefan. I would like to ask you, Professor, as we analyze the social entrepreneurial ecosystem or the social impact ecosystem here in Brazil, we see in areas such as the North and here in the Northeast the importance of community-based supply chains. And I could see that, I could realize that on the reality of Pakistan, which you researched, and I would like, if possible, to elaborate more on the role of community-based supply chains on Pakistan, dos supply chains comunitários. Que tipo de gestão de risco você not tinha em any mente? specific. I'd Bom, just nada like muito to hear específico. from you the ones that you have raised and that in your experience as a practitioner over Latin America, the ones that raised your awareness and your attention. O que chamou muito a sua atenção, esse tipo de coisa. Certo. Tem diferentes ângulos para analisar essa questão e como isso se relaciona às especificidades, né? Uma coisa é a percepção dos investidores.
E o Brasil é diferente de outros países na região, eu acho, nesse sentido, porque é o único país na América Latina onde investidores locais são tão importantes quanto investidores estrangeiros. Em muitos outros países, talvez temos que ver México, Colômbia. In Brazil, it's about 50-50. That has a lot to do with local perception or local appetite for risk. Sometimes local investors prefer to Às vezes investidores preferem investir or sometimes even to move their assets abroad than to invest em with an outros lugares in their own territory. do que no seu próprio território. Mas muitas vezes fazem uma filantropia mais local, ou seja, quando utilizamos esse contínuo de capital como um arcabouço, um dos movimentos que nós queremos promover é como é que a gente pode mesclar, misturar essa lógica. Also in your investments, not just in your philanthropy. Another thing is that Outra coisa é que às vezes é difícil saber porquê, mas investidores locais têm uma baixa percepção de risco. Por isso que talvez no Brasil nós temos esses investidores de baixo impacto. E alguns aspectos regulatórios, sabemos que o Brasil pode ser complexo em relação à regulamentação. Local investors who are already used to that feel relatively safer operating in this environment than foreign investors. E daí, claro, o idioma também pode ser uma barreira. Mais fácil encontrar pessoas que falam espanhol em outras partes do mundo, como na Europa e Estados Unidos, do que pessoas que falam português. So these are some of the angles to look at risk. E uma segunda pergunta era relacionada blended finance, yeah. As I very briefly mentioned, not sure if everyone is familiar with blended finance, but it's a structuration approach in which you have both philanthropic or public capital. Mas é onde você tem capital sendo alocado to maximize objectives for both. O que é interessante do Blended Finance é que a inovação é acrescentar uma questão de impacto, não a estrutura em si. Estruturas já são utilizadas pelos mercados financeiros há muito tempo e existem 4 arquétipos que são mais utilizados nessas estruturas mescladas. Primeiro, alavancar as diferentes hierarquias de capital. Então, por exemplo, a ideia de dívida. Pode representar mais risco, mas os retornos são maiores. Mas você pode ter uma fundação and taking more risk without expecting greater returns, right? And that would then enable the provision of commercial capital, which would be more comfortable with another organization taking higher risks. Another one is to have a guarantee fund. E fundo garantidor ou de garantia. Attract or it would de-risk the deal for commercial investors investing alongside. Que seria interessante para investidores comerciais. Third is to have a technical assistance facility, so having
provendo uma assistência técnica direta, ou, enfim, para que um investidor comercial possa participar. E quarto, recursos filantrópicos, financiamento, atração de capital comercial. Estudo de viabilidade para poder arrecadar capital comercial. Transitioning that same logic to philanthropic resources and being implemented along private ones. I think there's Bom, eu acho que o potencial é enorme para poder disseminar esses mecanismos. Eu acho que também existem alguns desafios que muitas vezes passam despercebidos. São estruturas complexas e muitas vezes onerosas, né, caras. Acho que estamos trabalhando nisso há mais de 13 anos, mas quando você vê, já mapearam muitos desses negócios, acho que 65% são entre 10 e 250 milhões de dólares. Qualquer coisa mais baixa do que isso não é suficiente para pagar os custos da operação. Enfim. E muitas organizações na América Latina não estão prontas para colocar esse dinheiro. Almost immediately goes to blended. So there is an initiative called the Catalytic Capital Consortium, which is basically MacArthur Foundation. E existe a MacArthur Foundation, Rockefeller Foundation, vários juntando para promover o seu capital. E quando eles falam sobre esse tipo de capital catalítico, eles abordam isso no contexto de mecanismos mesclados, né, misturados. E eu acho que um dos inputs mais relevantes que nós tivemos nessa conversa na América Latina é, bom, a maioria das fundações na América Latina não vai, sei lá, colocar 5 ou 10 milhões de dólares, mesmo se você só ver 2 ou 3 milhões para eles, já é muito dinheiro para poder inovar. Então, vamos utilizar o conceito desse capital catalítico de uma forma bem mais simples, através de mecanismos mesclados, né, para começar tudo isso. E is Catalytic Capital Canvas that aims to assist organizations in designing and communicating. Então, para ajudar muitas as corporações com as suas estratégias, e a ideia é facilitar a vida das organizações para tentar reduzir incerteza. E talvez em estruturas mescladas seria possível, mas também é importante não ver mesclada como uma bala de prata. É interessante, sim, para as organizações que têm os recursos necessários, mas existem várias outras estratégias para mobilizar recursos que são mais baratos e mais simples. How to respond? We have not precisely taken a community-based perspective. Não é uma perspectiva com base na comunidade, certo? Mas já vemos isso
no Quênia, em Uganda. Access to the field, as we call this, was enabled by getting into touch with certain farm communities. And once you have, entrou em contato com algumas comunidades. you get access to the others. But it was not. I think that's a lousy answer compared to what you asked for. Talvez não é a melhor resposta, mas enfim. It might be really an interesting point. The only thing, but I could not check. Pode ser ponto interessante. E a única coisa que vem à mente é, como eu já falei, já vimos alguns casos de pesquisa que analisou os facilitadores. E pode ser ONGs, mas também outros intermediários. No caso de Uganda, nós analisamos abacaxi, principalmente chips de abacaxi, e tentaram converter esse produto em algum tipo de produto agrícola onde eles possam vender. Mas mesmo assim, precisavam de um intermediário. É uma história meio estranha. Os agricultores precisavam de um intermediário, mas não gostavam desse intermediário. E claro, o que nós queremos evitar é esse tipo de coisa, mas eu acho que nem acesso ao telefone celular, né, como nós já vimos, como é possível até agricultores terem acesso a informações do mercado via o telefone celular ligado à internet. Então, é possível utilizar algumas informações nesse sentido, mas é um assunto super interessante e pode ser uma boa pergunta de pesquisa, né, para pesquisar mais sobre isso. E eu acho que tem muitas questões teóricas relacionadas a isso. E na literatura, nós vemos essas teorias, essas propostas. Just to finalize, many thanks to Stefan and to Samir for your presentation. Olha, muito obrigada pelas apresentações. Today, it came to my mind, the connection about yesterday. We were talking about how important it is to develop local ecosystems, right? Oh my God, I took your name. Marúcia. Marúcia. Yeah. Marúcia disse como as empresas estão tentando investir em ESG, sempre vão pensar no local, no seu território. Ontem a gente falou sobre isso, como o território é importante ser desenvolvido e as conexões certas. Pelo impacto, estamos trabalhando com o Quasilhão pelo impacto como iniciativa. E uma das discussões que nós tivemos é temos que criar uma plataforma online para poder concentrar várias informações aos empreendedores que querem obter mais informações, quem são os investidores. An acceleration program, right? So right now in Fortaleza is where what we are doing is try to build this online platform. Então estamos tentando construir essa plataforma online as much information as we can, e reunindo várias informações. To make this connection, to make sure that people won't have in mind, oh, I have to go to São Paulo to succeed. E não só ter que ir para São Paulo para ter sucesso. They have to think about Belém do Pará. And in this afternoon, we are going to see two presentations about Nós veremos algumas apresentações mais tarde, are also connected to bioeconomy, como muitos desses negócios
sociais estão ligados à bioeconomia, esse tipo de coisa. Sim, eu esqueci de falar uma coisa super importante. Some provoking questions about how academia can be more engaged with practice, but I think it's also important to say that eu acho que é muito importante dizer que já estamos fazendo coisas interessantes nesse sentido. O ano passado, começamos a trabalhar em colaboração com a Fundação José Setúbal para ter mais acadêmicos inspired by the innovations that are happening in the field, but also relevant to practitioners from their academic perspective. E nós convidamos alguns pesquisadores para participarem da nossa conferência, que foi no Rio de Janeiro, ano passado, e estão desenvolvendo artigos para essa edição especial que nós vamos lançar no próximo mês. Nós temos a honra de ter alguns autores aqui, né? A professora Daiane está desenvolvendo um desses artigos. Tem também artigos em relação a gênero, bioeconomia na Amazônia. Other countries in the region and to promote more collaboration between researchers in Latin America and with the innovations that are already happening. E claro, várias inovações que já estão acontecendo na América Latina. Não estou aqui só para dizer que vocês precisam se engajar mais, mas ajudar também a construir mais pontes. 80% dos autores estão aqui, na verdade. So a quick question. Uma pergunta bem rápida. Você mencionou a importância de alinhamento, né? Eu queria entender isso melhor, porque a gente vê que, de uma certa forma, as grandes empresas... É muito complicado enxergar esse alinhamento entre a operação tradicional, as competências centrais e o papel dessa empresa nesse ecossistema. Eu sei que, às vezes, a gente pensa, é um efeito... How organizations like Latin Pacto, for instance, mas como é que a Latin Pacto lida com esse tipo de problema? O uso desses ecossistemas, que é muito importante para nós, para reforçar essa mesma lógica desses sistemas tradicionais. Bom, o que nós estamos vendo na prática, e também uma perspectiva pessoal, mas existe uma pergunta também que me incomodou quando eu estava trabalhando no meu projeto de pesquisa, e eu acho que eu encontrei algumas referências interessantes. Do ponto de vista prático, a resposta é que essas organizações são feitas por pessoas que estão dispostas a fazer coisas interessantes. Quer dizer, como é que nós, como Latin Pacto, podemos reforçar para trabalhar melhor na organização e fornecer com as redes e apoio que precisam para a troca de experiências. Enfim, às vezes não sabe o que está acontecendo, às vezes é um trabalho muito solitário, às vezes recebem mais apoio, mais suporte, mas é importante ter essa rede de apoio dos seus pares.
E isso é o que a gente tenta fazer. Agora, do ponto de vista pessoal, se algumas dessas organizações, alguns desses investidores estão dispostos a dedicar alguns recursos para coisas que eu acredito, mesmo se eu não concordo com todas as suas ações e estratégias, como é que eu posso utilizar algo no qual nós concordamos, só que de uma forma mais efetiva? E daí, quando eu comecei a trabalhar no meu projeto de pesquisa, uma referência teórica que eu encontrei e daí a ideia era, se as instituições são tão importantes para formar o comportamento, como é que mudam? E sabemos que mudam. Tem toda uma literatura there's a balance between individual action and institutional structures that under the right conditions allow for institutions to change. And then that is one angle that essa é uma possibilidade, né? Quando eu reflito sobre essas questões e tentando encontrar essas sinergias, esses alinhamentos, etc. Thank you again. Muito obrigada mais uma vez. Eu vou passar para o português agora. Pessoal, muito obrigada por estarem aqui. Gostaria de agradecer também a presença do professor Emílio Arruda, presidente da AMPAD. O professor, hoje à tarde, vai fazer uma fala para a gente, né? Hoje teremos todos os professores de Belém, né? O professor Guto, vão trazer essa perspectiva, como já falei, de negócios de impacto e a bioeconomia, né? O que está sendo feito lá, cadeias produtivas, acho que vai ser super interessante. Eu estou muito ansiosa, desde sempre, jogando a responsabilidade nas costas do Guto já. Ó. A gente vai fazer agora um intervalo para o almoço, tá? E a gente retorna a partir das 13h30. Gostaria de agradecer a presença. Peraí, só um pouquinho, esqueci. Temos uma lembrancinha, tá? Em todas as sessões a gente está fazendo esse sorteio. Ontem a gente foi super analógico, né? Entregamos papeizinhos. Hoje seguimos sendo analógicos, mas sem os papeizinhos, que não deu tempo, tá? Então, assim, ó, eu pedi para a professora Mayra me dar um número de 1 a 20. Ela mandou aqui. E eu peço que vocês levantem a mão. Não sei como é que a gente vai fazer essa ordem aqui, mas a gente organiza. Exato, números. Não, vamos lá, gente. Assim, professores, eu acho que eu vou tirar. Desculpem, tá? Vou tirar do sorteio. Aquele rapazinho ali é professor também. Ele sofre isso. Ele sofre bullying de todos os lados. A gente tem que envelhecer ele um pouquinho mais. Ele tá sofrendo pouco na academia, para tu ver que ele tá jovem ainda, viçoso, né? Tem que trabalhar mais, fazer mais artigo, eu acho. A gente tem umas ideias aí para ele. Mas vamos lá, a partir da terceira fileira, então. Isso, segundo, isso, a partir, vamos lá. Fala aí o primeiro. Quem dá mais, ótimo. Vai, começa por aqui. Não, gente, de 1 a 20. Não, gente, você, por favor.